Olá, meus amores! Hoje vamos analisar a série Sex Life, que levanta a problemática das relações amorosas atualmente. Coisas que empacam muitos relacionamentos, que atrapalham também a saúde emocional das pessoas. Essa série transmite várias coisas pra gente analisar, além de muito sexo que passa na série, até porque eles querem vender, eles querem audiência, né? Então eles colocam lá várias cenas sexuais, então já vale avisar que essa série é pra maiores de 18 anos, tá certo? Mas tem muita coisa interessante pra gente analisar, então fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou Fernanda Cavalari, especialista em relacionamentos, inteligência emocional e autoestima, e tô aqui pra te ajudar a ser um ser cada vez mais completo. Então vamos lá. A série começa mostrando a Billy, uma mulher maravilhosa, com sua família maravilhosa, casada com Cooper. E ao longo ali da trama, você vai vendo que ela não está tão satisfeita assim no relacionamento dela. Ela tem um casamento muito bonito, uma família muito bonita, um marido que a sustenta, que promove segurança, que é um ótimo parceiro na vida de casal, mas não na vida sexual. O filme mostra uma cena em que ela tenta chamar ele, ela tenta tocar ele para eles começarem a ter uma relação, e ele tava assistindo futebol, e aí eles começam a ter a relação, ela em cima dele, e ele assim, olhando o futebol, nem prestando atenção no prazer dela. E ela super afim de ter ali um prazer sexual. Ele acaba broxando, e aí ele vai continuar nela assim com a mão, mas ele fica com ela e assim, assistindo futebol, ou seja, não tá nem aí pro momento, não tá nem um pouco conectado com ela. Aí ela pega um vibrador, pega lá o vibrador pra mim, acaba a pilha do vibrador, ela fica totalmente frustrada, o bebê começa a chorar e ela, tipo, tá num pesadelo, meu Deus do céu, eu só queria ter um prazer aqui. E isso começa a trazer uns gatilhos pra ela de um ex, que ela tinha uma sintonia sexual maravilhosa, esse ex chama Brad. E ela acaba se encontrando com esse ex porque uma amiga dela tava ficando com ele. E isso desperta nela muitos gatilhos em relação ao passado dela, que ela era uma mulher muito livre sexualmente. Ela se envolveu com diversos caras, ela tinha um apetite sexual muito grande e ainda tem, mas esse apetite sexual não tá sendo atendido no próprio relacionamento dela. E esse marido dela não sabe desse passado dela, ela não comunica sobre esse apetite, por mais que ela procure ele e ele não se empenha por ela, não se importa com o prazer sexual dela, ela nunca conversou com ele sobre isso, ele não faz ideia desse passado dela. E aí, para alimentar as fantasias dela, ela começa a escrever sobre esse ex, e eles tinham várias aventuras sexuais em vários lugares perigosos, então isso trazia mais adrenalina para ela, eles tinham muita química também, e ela começa a escrever sobre essas experiências sexuais, até que o marido acha esse diário, lê, e aí ele fala, é isso que você quer então? E aí ele começa a tentar colocar mais adrenalina. Tem um dia que eles vão em uma casa de uma pessoa, acho que é um cliente dele, uma casa, uma mansão, e o cliente pega eles no ato, e eles até se divertem assim, mas ainda tem um certo rancor da parte do Cooper, e também ela continua com esses gatilhos do ex, porque o ex voltou a procurar ela, voltou a ficar mandando mensagem, você não pensa em mim, você pensa em mim. Eles tinham muito isso de provocar, eles tinham uma química sexual muito intensa, e isso mexe com a cabeça da pessoa. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês. O que acontece? A relação dela com o Cooper era uma relação muito boa, muito saudável, eles tinham um filho, ela amava ser mãe, só que nesse casamento ela acabou se deixando de lado. Ela tinha o sonho de fazer o PhD dela, de estudar, de trabalhar com a profissão dela que ela amava, mas ela deixou tudo isso, ela parou de trabalhar para se dedicar às crianças. Tem problema nisso? Não. Quando a mulher quer simplesmente trabalhar com a casa, né, ser dona de casa, cuidar da família, tá tudo certo. Mas a Billy não é esse tipo de mulher. A Billy gosta da independência dela, gosta da liberdade dela, e ela deixou a carreira dela de lado. E aí ela tava vivendo só pros filhos, só pra família, e além de deixar a carreira dela de lado, ela também deixou o lado sexual dela de lado. Só que, meus amores, quando você reprime algo que é importante pra você, seja uma carreira, por alguém, por algo, seja um apetite sexual, isso vai voltar em algum momento, isso vai bater na sua porta. Então, uma falha muito grande que a Billy teve foi de não se permitir ser quem ela é no próprio casamento dela. Talvez ela fez isso por um medo do que ela viveu com o Brad, porque teve muitos episódios
abusivos, eu vou falar disso mais pra frente, mas ela precisava ter sido honesta com a pessoa que tá do lado dela, entende? Eu me importo com o meu prazer sexual, eu tenho esse passado, isso pra mim é algo importante, e não simplesmente ter deixado levar. Ela não podia ter se abandonado dessa forma, e é o que eu sempre falo, gente, você é a pessoa mais importante da sua vida, saiba o que é importante pra você e não abra mão disso. No meu curso Metamorfose, inclusive, tem uma aula sobre sexualidade feminina, que eu falo quanto que é importante a nossa sedutora estar ativa. Todas as mulheres têm uma sedutora dentro de si e têm desejos sexuais, sim. Enquanto esses desejos não estiverem atendidos, você não vai conseguir se sentir completa de si, porque isso faz parte de você. Até um momento ela vira e fala, são tantas vozes na minha cabeça, mas qual voz me representa? Você vai ter muitos lados dentro de você, muitas vozes, e tá tudo bem. Você só precisa aprender a se entender e se acolher, não ficar se reprimindo, se julgando. Então, um dos principais problemas disso foi a Billie ter se julgado primeiro. Como assim se julgado, Fê? Se ela era livre sexualmente? Ela era. Mas a partir do momento que ela entrou num relacionamento e escondeu esse lado dela, é porque ela se julgava. Porque se ela não se julgasse, ela teria falado abertamente sobre isso com o Cooper. Mas ela se julgava, então ela ficou com medo de ser julgada. Porque se ela se aceitasse como ela é, que ela tem esse apetite sexual intenso, e abrisse isso pro Cooper, e na hora ele recuasse, ele não quisesse saber disso, ou ele falasse que não, ele não se importa com o prazer dela mesma, ela visse que ele não se importa, ela sai, porque ela tá segura de si. Mas no momento em que ela se julga, ela permite que os outros a julguem. E isso acontece na série, porque ela começa a se comparar com mães da escolinha e fala, caramba, não é essa vida que eu quero, não é essa vidinha perfeitinha de família, eu tenho essa parte sexual, eu não sou perfeitamente correta. E tá tudo bem, não tem nada de errado em você ter uma sedutora faminta por esse desejo sexual dentro de você. Só que você precisa expor isso ao teu parceiro. Então, ter sintonia sexual é muito importante em um relacionamento. Tem pessoas que não têm desejo sexual? Tem. Existem pessoas assexuadas, não têm muito desejo sexual e tá tudo bem. Mas se você tem esse desejo sexual, você precisa estar em um relacionamento em que esse desejo sexual é atendido. E a pessoa não é obrigada a saber desse teu desejo. E a pessoa não é obrigada a saber como você gosta. Você precisa comunicar, entende? Então precisa trabalhar a sua autoconfiança sexual para conseguir abrir isso em um relacionamento. Por isso que no meu curso Metamorfose, que trabalha autoestima, autoconfiança de mulheres, tem aula sobre sexualidade. As vagas não estão abertas agora, mas se você tiver interesse em saber mais sobre o curso ou fazer na turma que abre no final do ano, acesse o link que eu vou deixar na descrição para você saber mais, para você dar uma olhada no site, para ver tudo que inclui o curso e também se inscrever na lista de espera, tá bom? Que esse curso é bem concorrido. Mas enfim, outra coisa que eu preciso abordar aqui com vocês é que a série, ela sempre vai querer ter bastante audiência, vai querer vender bastante. E a pessoa que fez essa série foi muito esperta mesmo. Por quê? Além de ter muitas cenas de sexo, que isso chama bastante a atenção de muita gente, que tem gente que gosta de assistir, também trabalha muito o arquétipo da salvadora, que muitas mulheres se identificam com esse arquétipo da salvadora, da missionária. O que é isso? Ela pega aquele cara que é problemático, ela pega aquele cara que não presta e ela fala, eu vou mudar ele. Eu vou ajudar ele a melhorar, porque no fundo eu vejo que ele é bom, eu vejo seu coração, e a Billie fala isso na série. Eu vi o coração dele como ninguém vê, eu sei que no fundo ele é bom. Tá tudo bem, todo mundo é luz e sombra. E esse é um dos maiores problemas dos relacionamentos abusivos, porque a pessoa abusiva, ela não é simplesmente um monstro, tá bom? Pessoas que são assim, sem sentimentos, são psicopatas, essas pessoas você vai começar a perceber coisas realmente amedrontadoras. Mas pessoas abusivas podem não ser psicopatas, entende? Essas pessoas vão ter sentimentos e vão ter um lado muito bom. E você vai enxergar o lado bom dessa pessoa e vai acabar se apegando a isso. Então toda vez que a pessoa vacila com você, que a pessoa pisa em você, você tem o quê? Empatia pela pessoa. Mas eu sei que a pessoa é assim por causa do passado dessa pessoa. Eu sei que ele me bate, que ele me agride, porque o pai dele fazia isso com a mãe dele. E o pai dele fazia isso com ele, então é por isso que ele faz isso em mim. Ele recebeu isso quando ele era menor. E aí você aceita.
Porque você tem empatia por uma pessoa que te abusa, mas não tem empatia por você. E a Billy, ela tá totalmente nesse arquétipo da salvadora. Ela entra nesse arquétipo. E a série vai te envolvendo pra falar, caramba, olha só, ela tá ajudando ele vai mudar por ela. Porque é isso que as pessoas querem ver. É essa fantasia que as pessoas querem alimentar em si. Só que isso é o que desgraça o emocional de centenas de milhares de mulheres. Porque elas ficam em relacionamentos abusivos, porque elas se apegam a uma expectativa de mudança. E elas acreditam que elas vão mudar a pessoa. Não vão. Você não é reabilitação de cara problemático. Se o cara tem problemas emocionais, ele vai fazer terapia. Você não tá com ele para ser psicóloga dele, você tá com ele para ser parceira. E mesmo que você seja uma psicóloga, você não vai se relacionar com alguém para atuar, para trabalhar nessa pessoa. Você sabe até que isso é antiético. A Billy era psicóloga, né? Ela se formou em psicologia. Então, ela teve uma sacada sobre ele, de psicologia, de leitura dele, muito fácil. E isso, de certa forma, mexeu com ele, né? No momento ali que ela fala no carro, você não tem problema com a sua mãe, né? Esse brinco, esse cabelo, seu problema é com seu pai. E ele tinha problema com o pai mesmo. Uma breve pausa aqui no vídeo, porque, meus amores, eu acabei de gravar tudo e eu percebi que esse tema é muito importante. Tem muitos aspectos importantes pra falar, pra alertar vocês, pra vocês levarem assim pra sempre, pra vida mesmo. E deu mais de meia hora de vídeo, então eu vou dividir em parte 1, parte 2, tá bom? Essa foi a parte 1. E se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui pra mim também o que fez mais sentido pra vocês nessa parte 1. E é claro, já me sigam, já se inscrevam, já ativem o sininho pra não perderem a parte 2, tá certo? Beijão!